obrigado, Bernardo Toro, pela brilhante palestra. Eu queria te convidar para compor com a gente essa segunda parte da manhã. E já antes de chamar, então, os componentes da nova mesa, eu queria já avisar toda a plateia para vocês fazerem as suas perguntas, pensarem em perguntas, escreverem. A gente tem alguns monitoras colaborando, ali, Carol. Vocês podem pegar alguns papéis e já, enfim, na medida que a gente for conversando aqui, pensar algumas perguntas. E, ao final dessa mesa, também podem haver algumas perguntas dirigidas ao Bernardo Toro para a gente responder. Bom, o primeiro painel dessa manhã, como a Andrea já introduziu para a gente, vai falar um pouco sobre o lugar da empatia na sociedade. Vai ser uma discussão um pouco sobre qual pode ser o papel da empatia em processos de transformação a partir de um cruzamento de olhares do mundo, da educação, da cultura e do desenvolvimento social. Para compor essa mesa, eu gostaria de chamar, primeiramente, Ana Maria Schindler. Por favor, Ana Maria. Ana Maria é socióloga, membro da equipe de liderança e responsável pela estratégia para a América Latina da Ashoka, rede internacional de incentivo e apoio a empreendedores sociais. Ela foi diretora do Instituto Arapiaú entre os anos de 2008 e 2011 e é membro de vários conselhos de organizações da sociedade civil, entre eles a Fundação Dom Cabral, a Fundação Avina e Conectas Direitos Humanos. E Conectas Direitos Humanos. Gostaria de chamar também para compor a mesa e finalizar aqui os convidados, a Maria Inês Mantovani Franco. Por favor, Maria Inês. A Maria Inês é doutora em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades de Lisboa e atua há mais de 30 anos desenvolvendo consultorias em projetos museológicos e de exposições de arte e cultura brasileira. Ela é diretora da empresa Expomos, Exposições, Museus e Projetos Culturais, por ela criada em 1981. É presidente do Comitê Brasileiro Internacional, do Conselho Internacional de Museus, o ICOM. Bom, eu vou subir aqui também. E só me apresentando, eu sou o Renato Baldin, faço parte também do Intermuseus, acompanho a equipe executiva de gestão do Intermuseus. Enfim, é isso. Bom, gostaria de passar, então, a palavra para a Ana comentar um pouco, para fazer o seu pronunciamento. A gente vai ter falas de aproximadamente uns 15 minutos e depois a gente abre mais uns 15 minutos para o debate. Ok? Obrigada, Renato. Obrigada, Marinês, Andréa Booro, pelo convite de estar aqui hoje. Estou participando com elas já já faz uns meses, né? A gente pensando isso juntas. Bernardo, sempre um grande prazer te escutar. Enorme prazer e sempre um aprendizado. Adoro. Quando soube que o Bernardo vinha, falei, oba, vou aprender. O que você colocou, você sistematiza muito bem, as dimensões da pedagogia, da ética do cuidado, da empatia, em todas as dimensões da vida humana, de como nos organizamos. Eu vou puxar, talvez, um pouco pelo coração, depois eu vou falar um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo com empatia, com um ângulo um pouco diferente do que você colocou aqui. A Ashoka tem, eu trabalho na Ashoka, como o Renato colocou, e a gente vem trabalhando há 10 anos com foco em uma sociedade em que cada um pode ser um transformador, um change maker em inglês. E nessa trajetória, nesse percurso, o desenvolvimento de habilidades, e mais especificamente da empatia,
é muito importante, né? É absolutamente central, é nosso foco. Agora, eu me pego muito constantemente, né, vivendo em São Paulo, né, navegando a cidade, eu me pego com a seguinte pergunta: como exercer a empatia se a sociedade me agride constantemente? Né? Eu nasci em uma família de pais violentos, né? Uso de drogas e de álcool. Eu vou numa escola, né, que os professores não conseguem dar uma aula, né, ter um clima dentro da sala de aula para ensinar. Eu sou agredido pelos meus amigos, os colegas esses do bairro, né? Eu sou agredido no supermercado, eu sou agredido em todas as instâncias da vida. Como exercer empatia? Eu penso isso com muita frequência, porque o nosso trabalho parte de a gente fazer o exercício de imaginar a sociedade que nós queremos. Então, aqui eu vejo vários empreendedores sociais, os fellows da Choca aqui presentes também, que fazem esse exercício, né, de imaginar uma sociedade diferente. Qual é a sociedade que eu quero? Eu me lembro, eu cresci no Brasil durante a ditadura, e eu muito cedo, 12, 13, 14 anos, eu concluí: esta não é a sociedade que eu quero viver. Eu quero outra sociedade para mim e para todo mundo, né? E nesse imaginar e projetar essa sociedade que nós queremos dentro da Choca, a gente tem pensado e tem trabalhado, né, para que as habilidades socioemocionais, né, a empatia incluída, elas possam ser uma nova forma de alfabetização. Há 100 anos atrás, né, nós estamos em 2017, 1917, né, a alfabetização não era norma, tampouco era direito. 100 anos, a gente pensar a sociedade humana, 100 anos depois, né, saber ler, saber escrever é direito, né, e é a norma. Agora, imaginem, vamos tentar esse exercício. Imaginem que, daqui a 100 anos, praticar a empatia, o trabalho em equipe, né, a colaboração, né, a capacidade de propor mudanças seja a norma. É esse o trabalho que a Choca vem fazendo, e é aqui um pouco digamos, a conversa que, com o Bernardo, a gente pode estar estabelecendo. Até gostaria de te ouvir, Bernardo, um pouco sobre isso. Eu sei que você tem muito pensado sobre isso. Como fazer isso? Né, essa é a questão. Né? O Bernardo mostrou todas essas dimensões em que isto tem que ser feito, e a gente está pensando do lado de cá, uma organização mundial. Nós temos uma rede de mais de 4 mil empreendedores sociais, cada um deles são empreendedores que trabalham com mudanças sistêmicas que atingem milhares e milhões de pessoas. Então, é com eles, partindo desse ativo, né, essa riqueza, né, de transações, aprendendo aqui com o Bernardo, de transações de relações humanas, né? E uma delas, em específico, eu queria trazer o exemplo aqui, é uma canadense, o nome dela é Mary Gordon. A Mary criou um modelo muito prático e muito simples, na verdade, de como levar a empatia nas escolas. Obviamente, a gente está falando do Canadá, onde ela começou, mas hoje ela já está em vários países do mundo, inclusive na América Latina. O programa da Mary consiste no seguinte: a escola onde está? No bairro.
né? Então, vamos selecionar, vamos escolher, através de um processo que a pessoa se voluntaria, uma mãe do bairro, né, que tenha um bebê acima de 6 meses. E são programas semestrais em que esta mãe visita a escola uma vez por semana, desde o jardim de infância, primeiro grau todo. E os alunos, os estudantes, as crianças na escola, elas vão ter atividades com este bebê durante todo um semestre. Vão medir o bebê, se ele cresceu aquela semana, se ele não cresceu. Vão pesar o bebê, né, se ele aumentou. Né? E, de 6 meses a 1 ano, é uma fase de desenvolvimento incrível, né, porque aí começam várias habilidades dentro da criança, né, na criança. Então, os alunos vão acompanhando e vão registrando, né, esse desenvolvimento. E a Mary descobriu, isso hoje é estudado, é mensurado, né? Ela descobriu que isso realmente tem um potencial de transformação em todos os níveis dentro da escola. Não só nas crianças, nos alunos, mas nos professores, os diretores, as mães querendo levar os seus bebês. Né? E aí, aqui eu vou voltar para Mary Gordon, e eu recomendo vocês darem uma olhada. O livro dela se chama Roots of Empathy, Raízes da Empatia, né? Mudando o mundo, uma criança de cada vez, né? É o subtítulo. E aí ela coloca uma coisa que eu gostaria de ler para vocês, que é muito... A gente precisa refletir muito sobre isso também, né? Talvez seja apenas quando refletimos sobre o que acontece quando há a ausência da empatia que nós começamos a captar sobre o que é o seu papel profundo, complexo e fundamental, né, nas relações humanas e saudáveis. Então, aqui, né, estamos aqui, um auditório, né, a elite intelectual de São Paulo, né, e a gente está falando aqui de empatia. Né? Estamos falando de empatia. Né? A gente, com certeza, cada um de vocês, assim como eu, a gente quer viver uma vida com mais empatia. A gente quer exercer isso, e a gente quer receber isso, e a gente quer isso para todo mundo. Imagino que é mais ou menos um sentimento comum aqui. Ou, se não for empatia, pelo menos, né, uma vida mais saudável, de relações mais saudáveis. Agora, qual é o contexto real quando há ausência da empatia? Né? E aí a gente parte, eu vou dar um pulo aqui gigantesco, o que a gente está vivendo na sociedade humana hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Né? Vamos pensar, sai do planeta, planeta Brasil. Né? O que a gente vive hoje no Brasil? Né? Uma violência absurda. Quer dizer, aí o jornal diário, né? Nosso jornal diário, né? A Folha de São Paulo diária. Né? E eu volto para essa criança que eu falei no começo. Né? Esse menino que vive nesse contexto polarizado, de mudanças profundas, no qual ele não está sendo preparado. Né? O Bernardo usou o dado a porcentagem de crianças que terminam o primário, né, o fundamental, alfabetizadas. Né? E o número de jovens que não estão nas escolas. É desse jovem, né, que eu fico pensando o tempo todo. Né? Esse jovem que não está na escola, 80%, quase 90% da população latino-americana urbana, cidades, megacidades. Né? Como é que a gente leva empatia e habilidades, né, para esta criança, para esse jovem? Né?
E aí, só para terminar, vou passar para a Marinês. A metodologia que a gente tem trabalhado na Choca, e a gente demorou bastante tempo para, né, desenvolver essa metodologia, uma metodologia de 4 etapas, sempre voltada para aquilo que eu falei no começo, uma sociedade em que cada um possa ser um agente de transformação. Ela começa com, né, vamos pensar essa sala, essa diversidade dessa sala, trazer, né, diálogos constantes no que a gente chama de comunidades ativadoras, né? Comunidades ativadoras que vão discutir, elaborar, disseminar os princípios de uma sociedade de transformadores. Mas a gente precisa de todo o ecossistema, né, do qual esta criança faz parte. O Bernardo, né, mostrou essa lâmina, né, de qual é esse ecossistema, né? A gente precisa, a criança dentro de casa, na escola, com seus professores, mas esses professores são formados por escolas de pedagogia, a gente precisa das escolas de pedagogia, mudando a maneira que elas estão preparando os seus professores, né? Mas toda a classe de professores, né, pertence a sindicatos, a gente precisa dos sindicatos, entendendo que a gente precisa de uma nova alfabetização, né? E, finalmente, a gente precisa de recursos. Não estou falando de recursos materiais, que a gente também precisa, mas a gente precisa que todos saibam aonde buscar modelos, metodologias, textos, né, empreendedores que estão mudando, né, a maneira de educar e de desenvolvimento de habilidades. E, finalmente, a comunicação, os meios. Então, são várias etapas que a gente tem trabalhado sistematicamente, né? Aqui na América Latina, a gente está fazendo, o Flávio vai falar com vocês um pouco mais tarde. Flávio é o diretor da Choca para a América Latina, no campo das habilidades e da empatia. Então, eu queria só deixar essa reflexão aqui, passar para a Marinês, e, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse diálogo. Obrigado, Ana Maria. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os meus queridos companheiros de mesa. Queria agradecer muito a Andréa Buoro, a Joana Toturmondo e ao Renato por essa possibilidade de compartilhar não só esse momento, mas essa elaboração desse encontro de hoje. Eu não posso deixar de dizer que me dá uma satisfação muito grande que nós possamos estar reunidos, pessoas da área de educação, da área social e da área da cultura. Acho que são 3 dimensões extremamente importantes da vida humana que poucas vezes... Quer dizer, nós nos tateamos o tempo todo, eu não tenho dúvida disso, mas, às vezes, a gente passa algum tempo sem refletir em conjunto. E acho que, quando nós temos essa possibilidade, foi a palavra mais dita hoje aqui de manhã, e acho que é realmente uma alegria, né? Eu queria também agradecer ao MAN, que nos acolhe nessa manhã. O MAN atravessa um momento muito simbólico, muito delicado, né? E tem reagido de forma muito produtiva, de forma muito corajosa, e eu não posso deixar de registrar esse momento, porque eu acho que é desses avanços, nesses momentos, é que nós avançamos. Temos que cuidar, como diz o Leonardo, temos que cuidar para não haver retrocesso nesse momento, né? Então, eu queria, de alguma forma, dar uma palavra muito especial ao MAN. Hoje, na verdade, nesse ano, o Conselho Internacional de Museus elegeu um tema que é muito rico, muito corajoso, que é Museus e Histórias Controversas, dizer o indizível em museus.
Todos os anos o ICOM elege um tema que normalmente é um tema mais etéreo, um tema assim mais simbólico, que fica voando pelo mundo e atacando, vamos dizer, muito levemente as questões que precisam ser atacadas. Mas esse ano não, esse ano, acho que talvez antevendo, que seria um ano muito complexo, o ICOM escolheu um tema muito forte, muito radical, e ele diz claramente, né, quer dizer, o lugar do museu é o lugar dos múltiplos sentidos, é o lugar desse discurso que muitas vezes é discordante, que muitas vezes é dissonante, né? E a nossa sociedade, na verdade, não precisa apenas de elementos apaziguadores, né? Quer dizer, nós precisamos de espaço para dialogar, nós precisamos de contexto enriquecedor, nós precisamos de pessoas que tenham a capacidade de ouvir, uma escuta profunda, né? Quer dizer, e a capacidade muito emblemática de conduzir opiniões diversas, de conduzir diferenças, de conduzir um caminho de respeito mútuo, um respeito à diversidade, um respeito a momentos distintos que possam estar sendo vividos por uma determinada sociedade. Acho que o meu lugar aqui é falar do museu enquanto esse estatuto, enquanto esse espaço social de exploração, de experiência, de um andar que é justificado, mas é um andar que permite o erro, né? Eu acho que, na verdade, o que eu vejo hoje, muito simbolicamente, nós que constituímos acervos assertivos, acervos cheios de certezas, né? Acervos que foram eleitos por serem os objetos mais importantes do mundo, esses museus estão mudando, e estão mudando vertiginosamente. E eu acho que isso é o grande papel no mundo contemporâneo. Quer dizer, acho que nós temos que ter esse grande compromisso de reolhar os nossos acervos, reolhar as nossas coleções, de introduzir nesses acervos objetos íntimos e cotidianos, né? De não só olhar o passado, mas de coletar o presente com o mesmo interesse de refletir sobre o futuro. Eu acho que, talvez, nesse diálogo da empatia, o papel mais simbólico e mais bonito que o museu pode intercorrer é realmente o papel de flexibilizar o tempo. Eu acho que nós somos uma instituição que temos esse extraordinário poder de não só operar no presente, né? Nós podemos operar no presente e operamos fortemente no presente. Eu sou uma das pessoas que mais encorajam os museus a coletar o contemporâneo, a interagir com o contemporâneo, a ser contemporâneos. Não estou dizendo de arte contemporânea, que é um objeto passado, um objeto que traz uma história. Imediatamente, esse visitante tem a capacidade de se ver num outro tempo, de se colocar num outro personagem, de interagir com uma outra história, de pensar em muitas hipóteses, de querer imaginar como seria um tempo remoto. E, a partir daí, quando você emula tanto o passado quanto o futuro, você consegue questionar o presente. Eu acho que essa é a proeza do museu, essa é a capacidade que o museu tem de flexibilizar o tempo, e, nessa flexibilização do tempo, nós conseguimos nos flexibilizar, nós conseguimos flexibilizar a nossa preocupação com o mundo, nós conseguimos fazer outras hipóteses para o presente e, mais do que tudo, conseguimos pensar, como disse a Ana, nesse desejo de um mundo melhor. E aí nos colocamos na posição não só de observadores, mas de agentes na transformação para um mundo melhor. Eu vejo que o museu tem capacidades, por exemplo, nessas capacidades que hoje foram colocadas aqui, quer dizer, a questão do trabalho conjunto.
Hoje, os museus estão revolucionando as suas próprias dinâmicas, saindo desse eixo fundamental que se formou ao longo das décadas, de pensar numa curadoria poderosa, numa seleção única, naquele caminho autoritário que está naturalmente dentro de cada escolha de cada um de nós. Mas hoje os museus estão tendo uma outra coragem, um outro desejo. Nós estamos vendo, por exemplo, museus de cidade que têm chamado os habitantes, convocados pelos jornais, pelas redes sociais, pedindo, por exemplo, 60 pessoas, 100 habitantes, para pensar uma exposição sobre a cidade. Isso significa que o museu acredita fortemente que um habitante que é chamado, ele é tão competente, ele é tão entendido na cidade, assim como um curador, um historiador, um arquiteto que possa discorrer, vamos dizer, sobre urbanismo, sobre a questão da vida em sociedade. Então, eu acho que essa subtração do poder ditatorial, vamos dizer, de uma curadoria, ou simplesmente o compartilhar de uma curadoria, entrar um educador para pensar junto na hora que se está concebendo uma exposição, isso são gestos que têm mudado fortemente a maneira de pensar dos museus e a maneira de interagir com o mundo. Quando nós vemos a coragem, por outro lado, com que os museus têm enfrentado as histórias controversas, têm enfrentado as dissidências, têm enfrentado horrores, vamos dizer, sociais e trabalhado sobre eles, eu acho que isso é uma atitude presente, é uma atitude contemporânea, é uma atitude de quem não está mais no sentido memorial dessa relação, mas que, ao contrário, está acreditando que nós temos que pensar, sem dúvida, na recomposição desses elos da cadeia que, em algum momento, foram estressados, foram mesmo desligados, e chegaram a provocar rupturas sérias na nossa sociedade. Então, eu vejo, na verdade, os museus como um espaço de oportunidade muito grande para esses exercícios sociais, para esses exploratórios, para essas relações novas que todos nós estamos desejando e estamos, de alguma forma, mexendo os nossos horizontes, o nosso cotidiano, as nossas vidas, nesse sentido. Eu vejo que o papel da educação em museus, dessa mediação, o papel da pesquisa, né, quer dizer, esse sentido de propiciar a oportunidade, quer dizer, de uma pesquisa muito ampla, quando você vê um único objeto que é capaz de dizer histórias humanas de uma complexidade muito grande e, ao mesmo tempo, só pelo colocar dele numa vitrine, ele é capaz de emocionar, ele sai do mundo real e enche-se de um poder enorme no sentido de que ele traz para essa sociedade um momento de impacto, um momento de reflexão e, mais do que tudo, um momento de sensibilidade, quer dizer, um momento de olhar para o outro, né? Eu coloco esses pontos como pontos de muita reflexão, porque eu acho que nós temos que aprender, em cada uma das nossas instituições e em cada uma das suas missões, em cada uma das suas escolhas, em cada um dos seus objetivos, dos seus programas, dos seus projetos, nós temos que escolher esses dados comuns que fazem parte desta ética que nós estamos trabalhando. Então, nós não podemos também nos permitir achar que nós vamos trabalhar placidamente, que nós vamos trabalhar sem provocar irritações, sem provocar um olhar torto, um olhar difuso, um olhar que não olha, um olhar que não consegue perceber o outro. Então, eu acho que o papel do museu, quando eu olho dentro nesse sentido que nós estamos falando da empatia,
a empatia do museu ele pode se dar com os seus diversos públicos. Quer dizer, o próprio acolhimento do público, aquele gesto do educador, quando indica o lugar da mochila, quando pega na mão de uma criança, quando permite que ela se solte daquilo que ela carrega, ele está dizendo, de alguma forma, que nós queremos ouvir você, nós queremos mostrar para você coisas que vão te encantar. Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, nós precisamos, na nossa sociedade, encontrar caminhos de encantamento, encontrar caminhos que as pessoas voltem a acreditar na essência das relações humanas e no olho, na nossa capacidade de interagir, na nossa capacidade de solicitar uma ajuda ou de prestar uma ajuda. Eu vejo que, mais do que nunca, quando os museus estão sendo atacados nesse momento, eu não consigo deixar de ler como um momento em que os museus estão sendo reconhecidos como locais de resistência, né? Os museus estão sendo reconhecidos como lugares de permanência. Eu acredito na permanência no tempo. Eu acredito que os museus são esses fatores de transmissão geracional, são esses fatores, vamos dizer, os locais, o locus, onde os legados humanos se encontram, onde eles podem dialogar, onde eles podem compor inúmeras histórias, muitas delas dissonantes, muitas delas cheias de incerteza, mas eu acho que hoje o museu se dispõe a ser incerto, ele se dispõe a ser flexível, ele se dispõe a não mais conhecer todas as razões e todas as certezas, né? Quando você vê uma criança que entra para poder contar a sua história, essa história traumática que a Ana acaba de enunciar, né? Na medida em que ele tenha alguém que possa ouvir essa história, isso já é um elemento novo, já é um elemento transformador. Tudo isso que eu estou colocando é unicamente para que a gente possa refletir sobre outros modelos também, sobre outras potencialidades, sobre outras instituições que possam se tornar aliadas dos programas sociais, dos programas educacionais. Eu vejo hoje que os museus, quanto mais eles se dispõem das competências financeiras que, num momento maior, talvez tiveram de forma melhor, eles estão tendo que se flexibilizar, eles estão tendo que desenvolver parcerias, eles estão tendo que se emular em outras descobertas, em outras relações. Então, acho que o meu desejo é que vocês considerem os museus como um patrimônio de todos nós. Não só um patrimônio em termos de coleções e acervos, também isso, que acho que é extremamente significativo, e eu não tenho dúvidas de que é o ponto de partida dos museus na relação social. Nós temos essas coleções fabulosas e temos também desejos de coleções. Teremos, certamente, coleções futuras que precisam de coautores para serem definidas, para serem desenvolvidas, mas eu acho que, mais do que tudo, é nós nos olharmos institucionalmente, solidariamente, com empatia também entre as instituições, para conseguirmos encontrar pontos em comum, ou, às vezes, pontos dissonantes, que possam dar diálogos inovadores, que possam dar novas temperaturas de trabalho conjunto, né? Por outro lado, eu vejo que os museus eles estão, na verdade, hoje, muito mais expostos nas mídias sociais, assim como todos nós, né? Individualmente, institucionalmente, coletivamente, nacionalmente. Se até as eleições estão sendo, vamos dizer, manipuladas nesse impacto, imagine o quanto nós também seremos, certamente, atacados nesse processo. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos em outro mundo. O mundo contemporâneo pressupõe que nós possamos compreender os mundos antagônicos e dialogar com esses mundos antagônicos. Acho que esse será um grande desafio para os museus contemporaneamente, já está sendo, né?
mas eu acho que nós não podemos nos encastelar nesse momento, como se a nossa grande missão fosse salvar o patrimônio e, ao contrário, dizer, então, nós vamos nos voltar para dentro de casa, vamos voltar à essência do que nós somos, vamos conservar as nossas coleções, vamos atender as escolas que nos procurarem. Não, eu acho que agora é hora de nós, socialmente, nos organizarmos conjuntamente, nos encontrarmos em novos diálogos e, ao contrário, fazer o mesmo exercício de empatia, que talvez seja, nesse momento, muito mais difícil do que outro que nós já fizemos, mas nós temos que olhar olho no olho, com aqueles que estão nos afrontando, porque nós precisamos encontrar quais são as razões, quais são as questões, e dialogar dentro desses novos caminhos que estão sendo colocados. É nesse caminho de incertezas, é nesse caminho de perda da razão, vamos chamar assim, no sentido mais amplo dessa questão, é que eu acho que nós podemos nos encontrar num lugar novo, num momento novo, e que cada museu pode voltar a indagar a sua missão, os seus objetivos. E eu tenho uma questão que é muito importante. Nós podemos ter as melhores coleções, nós podemos ter os melhores edifícios, nós podemos achar que estamos nos relacionando com o mundo, nós podemos receber as mais lindas exposições internacionais, mas, como diz o nosso querido colega de mesa, nós precisamos de gente. Nós não trabalhamos para as coleções, nós trabalhamos para as pessoas. Então, eu queria muito que, neste momento, que esse tema que aqui está hoje é tão forte, é tão enfático, e, ao mesmo tempo, olhando o que nós temos atravessado, as experiências recentes que nós temos atravessados, eu acho que nós precisamos, unicamente, não perder de vista que nós queremos olhar dentro de cada um dos olhos e queremos, mais do que tudo, continuar a dialogar com pessoas. Alô? Obrigado, Marinês. Bom, a gente tem, então, uns 15 minutinhos aí para algumas perguntas, e, enquanto elas chegam, já chegaram duas, mas eu gostaria de fazer aqui a minha pergunta também. Tem um lugar privilegiado para a gente poder fazer um pouco essa conversa. E eu queria trazer para a mesa uma questão, e eu acho que a gente teve um pouco nessa fala, o Bernardo acho que trouxe para a gente uma questão de alguns espaços e tipos de construções que cada um desses espaços constroem nessas relações interpessoais. E o lugar da empatia, ou da afetividade, ou desse valor, digamos assim, ou dessa prática, ele foi apresentado como um espaço dentro da família. E a gente está aqui com 3 instituições falando de empatia, né? Então, na verdade, a gente está construindo e talvez deslocando esse espaço natural de construção de uma emoção, ou de um valor, ou de uma ética, né? De uma conduta empática desse espaço familiar para um espaço institucional. E, às vezes, esse conflito e essa divergência, ele nasce também dessa relação, né? O Bernardo trouxe um exemplo onde talvez você tivesse um ambiente familiar favorável a esse tipo de prática e encontra na sociedade uma restrição, né? A Ana Maria trouxe o inverso, né? De repente, você tem um conflito no espaço familiar e você encontra um espaço de abertura e de acolhida num espaço institucional. Então, queria um pouco ouvir de vocês, e só para finalizar a questão, uma coisa que eu me pergunto, e isso surgiu na fala, que é a ideia da compaixão, né? Até que ponto a empatia, por si só, ela teria uma eficiência como prática sem a compaixão, né? E se a compaixão ela se torna o ativador de uma ação efetiva, de uma mudança ou de um impacto social efetivo, né? De como a gente teria isso e como as instituições, de uma certa forma, por tratarem
numa amplitude maior ou numa escala maior, conseguiriam trabalhar esse olho no olho que a Maria Inês traz, né? Enfim, acho que tem algumas questões aí. E quem tiver perguntas, por favor. Tem um microfone aí? A ver, primero una cosa de lo que decían tanto María Inés como Ana María. En América, yo les digo, uno como colombiano en este momento, los colombianos en este momento, hay un gran movimiento de que no se haga memoria. Y hay un gran movimiento que se haga memoria. Cuando un país ha vivido una guerra tantos años, hemos entendido el valor de los museos de la memoria. Antes no teníamos eso tan claro. ¿Quién le hace a uno entender el valor de un museo de memoria? La víctima. ¿Sí? O sea, cuando un país tiene muchas víctimas, pero el lío es que nosotros generalmente unimos la víctima al problema de la guerra, pero la sociedad tiene muchas víctimas, y todas se podrían decir que es la víctima de la pobreza, la víctima de la ignorancia, la víctima del desempleo, la víctima de la exclusión, la víctima de la soledad, etcétera, ¿sí? Y no tenemos sistemas de reconocimiento estructurados para muchas de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque, a ver, a uno se le olvida dos cosas. Uno, que todo el conocimiento es inventado. ¿Sí? El conocimiento no es natural al ser humano. Ojo, mire lo que estoy diciendo. El conocimiento no es natural al ser humano. Lo que es natural es la tendencia a conocer, pero todo el conocimiento es inventado. ¿Sí? La forma como yo muevo las manos, cómo hablo, el idioma que hablo, cómo me visto, cómo como, cómo amo, cómo construyo, cómo etcétera. Todo eso es aprendido, alguien me lo enseñó o yo lo aprendí. El conocimiento es, digamos, el conocimiento de la guerra es aprendido. El conocimiento del odio, el manejo del odio, etcétera. O sea, tenemos muchos aprendizajes en la sociedad, conducentes o no conducentes. Entonces viene la pregunta de la compasión, ¿sí? ¿Cómo orientar las pasiones humanas? ¿Cómo orientar el odio? ¿Cómo orientar la envidia? ¿Cómo orientar la ira? ¿Sí? ¿Cómo orientar la venganza? Un país como Colombia, la gente cree que el problema más grave de Colombia es la guerrilla o los paramilitares. El problema más grave de Colombia es la acumulación de venganza. Por eso es posible terminar la guerra y no ha sido posible empezar la paz, porque se ha acumulado mucha venganza. ¿Y dónde se ha acumulado la venganza? En muchos modelos de memoria. ¿Sí? Entonces, si no somos capaces de identificar esos modelos de memoria que hemos montado en el lenguaje, en la arquitectura, en las transacciones cotidianas, en la forma como diseñamos las calles y las ciudades, ¿sí? Esos no entran aquí, esos no van allá, ¿sí? Una cosa muy interesante que pues solamente la he leído, no la veo comentar mucho, es cuando después de digamos, del acuerdo de paz en Sudáfrica, Mandela, después de que logra generar el concepto del país del arco iris y la frase famosa, no es posible ser negro sin los Boer, no es posible ser Boer sin los negros, sin los zulúes, sí, sin los hindúes, y nace el concepto del país del arco iris. Viene una pregunta, y es que se llega a la conclusión, ¿cuál es el edificio más importante de Sudáfrica? Y la conclusión es el edificio del Palacio de Justicia. Y Mandela abre el concurso mundial de diseñar el palacio con la siguiente condición. El arquitecto que se gane el concurso, era mucho dinero, tiene que poder responder lo siguiente, que si el edificio lo ve un zulú, diga, ese edificio es mío. Si lo ve un Sox, ese edificio es mío. Si lo ve un hindú, ese edificio es mío. Si lo ve un Boer, un holandés, ese edificio es mío. O sea, que todos se vieran reflejados ahí.
para que ese edificio pudiera ser el edificio de la justicia. Ahí viene uno de los grandes temas que yo creo que son los de los museos, es ¿dónde nos vemos? Cuando una sociedad no tiene dónde verse, está excluida. Cuando una parte de la sociedad no tiene dónde verse, está excluida. Mejor dicho, lo que nos faltan son museos para vernos, para poder explicarnos, ¿sí? Y en igualdad de condiciones, porque hay un problema sobre todo con el arte, ¿no? Si el arte es de cierta clase, es arte, si no es artesanía, ¿sí? Si el cine es de cierta clase, es cine, si no es divulgación, ¿sí? Si la literatura es de cierta manera, es literatura, si no es slang, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que enfrentarlas porque es a través de la simbología como construimos la realidad. O sea, observen lo siguiente, las industrias más rentables hoy no son ni la agricultura ni la construcción, las industrias más rentables son las industrias del signo y el significado, ¿sí? O sea, lo que más se vende son símbolos, signos y significado. Los Google, los Facebook, ¿sí? El cine, las grandes editoriales, Besos, etcétera, ¿qué venden? Signo y significado. Entramos en el mundo del signo y significado y ahí los museos juegan un papel fundamental. Ahora, usted puede hacer los museos como actos de poder, como actos de exclusión, como actos de compasión, como actos de empatía, pero eso lo definen ustedes, ¿sí? El lío de la mayor parte de los museos, ¿por qué los pobres hasta ahora están comenzando a ir a museos? Porque los museos han dado la vuelta y que lo que decía Marina es que quieren hablarle a la gente, antes le hablaban a las élites, ¿sí? Todavía no hemos encontrado el lenguaje para hablarle a todo el mundo y viene lo que decía Ana María. Por ejemplo, ¿qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es un sistema que puede, de una manera estable, agregar valor. O sea, lo que hace el emprendimiento no es el tamaño, es la agregación de valor. Y la pregunta es, ¿dónde se agrega más valor? Toda la investigación, ya sea de desarrollo mental, de crimen o de mentes positivas, de mentes creativas, de mentes innovadoras, usted se devuelve y la explicación es la misma. Lo que más agrega valor es el comportamiento de la familia y en especial el comportamiento de la mamá. Educa a una mujer y a veces educarás un país. Entonces, si a uno le pusieran a dónde invertir la plata, habría que invertirla ahí. En hacer de la familia una fuente de agregación de valor emocional, económico, político, etc. Pero eso no lo estamos viendo así, porque estamos un poquito enredados en creer que… Yo asesoro empresas petroleras, y una de las cosas que hablábamos anoche, aquí en esta Glaucia, ya se fue Glaucia y estábamos hablando, gracias, el esposo de ella también asesora empresas, y les mostraba el caso, una empresa que se ha vuelto muy exitosa, afortunadamente, y no es que la asesore, yo hablo con ellos, ¿no? Ni siquiera pues es un contrato ni nada, simplemente converso con los ejecutivos. Y un día me preguntaba, Manuel Bernardo, a raíz de la teoría del cuidado, ¿por dónde empezamos? Y le dije, mire, el éxito de una empresa empieza en la casa de sus empleados. Entonces le contaba el caso de una empresa que es muy famosa en Colombia, que tiene un principio, esta empresa no es más importante que su familia. O sea, esta empresa, su familia es más importante que esta empresa. Si su hijo tiene un problema, si su mujer lo llama, si tiene un accidente, si alguien se enferma, no pida permiso, deje una nota en su puesto de trabajo y váyase, porque su familia es más importante que la empresa. Es una empresa muy exitosa, donde los trabajadores y los ejecutivos dan la vida, pero la regla es, la familia es más importante que la empresa. El éxito de una empresa empieza en la familia, sigue en la calle, sigue en la escuela, etc. No hemos aprendido a pensar ahí, pero todo eso requiere una cosa, memoria. Y nos falta, cuando nosotros no tenemos museos de memoria familiar. Yo no los conozco, por lo menos en Colombia no hay. Las formas, los 4 conocimientos más importantes de una sociedad son la lengua,
los hábitos de crianza, las costumbres de la mesa y las formas de cortejo. El idioma que se habla, qué se come o qué no se come, cómo se crían los hijos, ¿sí? Cómo se educan los hijos, se crían, y cómo se selecciona pareja. Cuando una sociedad falla en cualquiera de esas 4 cosas, tiene grandes problemas. Y no tenemos memoria sobre eso, no tenemos cómo verlo, ¿sí? Se vuelve un problema de antropólogos, de psicólogos, pero la sociedad no tiene cómo ver que sus hábitos de crianza son conducentes o no son conducentes. Decimos es que hay muchas bandas, muchas gangs, ¿sí? Pero no nos preguntamos por qué. Simplemente porque aplicamos hábitos rurales para vida urbana. Los hijos de ustedes no van a tener esos problemas porque ustedes van a educar con costumbres urbanas niños urbanos, ¿sí? O sea, la desaparición del delito juvenil en los países más urbanizados va bajando porque los hábitos de crianza han cambiado, ¿sí? Pero es muy difícil para un muchacho, un joven, ver cómo nos criaron, en qué entorno crecimos y en qué entorno. No hay museos para eso, no hay museos de vida cotidiana. Y creo que los museos más importantes son los de la cotidianidad, porque es en la cotidianidad donde se hace o se deshace la compasión. Obrigado, Bernardo. Ana Maria, só antes de você falar, eu vou aproveitar e enganchar uma pergunta que veio da plateia, porque como a gente tem pouco tempo, você já arremata as duas e a mesma coisa, Marinês. Tudo bem? Se me permitem. Para você, Ana Maria, veio uma pergunta a referir, na verdade, uma afirmação, mas, enfim, pensando para comentar um pouco isso, até que ponto a sociedade tem o adolescente que merece. Foi um pouco como foi colocada a questão. E, para você, Marinês, a pergunta da Fernanda é, nesse contexto que você trouxe, da questão dos museus, se o papel do curador, atualmente, ele muda um pouco, e se o curador ele teria, hoje, uma responsabilidade maior como um educador, né, trazendo sempre uma ideia de um contexto nessa responsabilidade de pensar uma exposição. Só para complementar um pouco a fala que vocês já fariam. Ok. Só queria lembrar aqui, falando de museu, falando de contar essas histórias do desenvolvimento humano, né? O livro do Orhan Pamuk, né? O Museu da Inocência. Eu não sei quem leu esse livro, mas ele conta exatamente a história de um museu que se chama Museu da Inocência, que é a construção de um museu baseado em uma relação amorosa, né? É uma relação amorosa e como ele vai coletando, né, todos os pequenos objetos, os pequenos, né, símbolos, né, dessa relação amorosa, né? E constrói esse museu a partir daí. Eu acho belíssimo esse livro, recomendo a leitura, e fala muito disso, né, da gente estar coletando, guardando, né, o que é importante nas relações. Eu vou tomar a liberdade de mudar um pouquinho a pergunta da minha ou do meu interlocutor, e eu vou refazer um pouco essa pergunta. Até que ponto a sociedade tem o seu jovem, o seu adolescente, que a sociedade quer, né? Tenho certeza, o Bernardo falou muito da importância da família, e eu fiquei me lembrando, Bernardo, um filme que foi produzido pelo Instituto Alana, com a Maria Farinha, produtora, que é O Começo da Vida, e a importância dos primeiros 1000 dias. 1000 dias? 1000 dias na vida de um bebê, na vida de uma família. E retoma um pouco o filme, porque, quando a gente pensa, né, a família, né, a família recebendo esse bebê, cuidando desse bebê, né, e aí essa projeção, né, de qual é o jovem, que jovem é esse, né,
tomando o ponto de vista né, se esse jovem é o jovem que se merece, se a gente olhar, se a gente faz um zoom out da sociedade, digamos assim, se a gente olha aqui, né, Brasil, de cima, e a gente pensa, né, população, cidades, concentração demográfica, instituições, os professores, né, o legislativo. Se a gente olha deste ponto de vista, né, como se eu estivesse olhando uma imagem de cima, né, eu diria para o meu interlocutor, a minha interlocutora, que sim, né, a sociedade tem o jovem que merece. Agora, se eu faço um zoom in, se eu entro dentro dessa sociedade, né, se eu participo dela, se eu piso neste chão, se eu estabeleço as relações, né, que o Bernardo tanto falava, eu digo que somos todos corresponsáveis, né? Eu sou tão responsável quanto você, quanto essa mãe que, né, criou esse filho, essa família que, né, esse jovem, onde esse jovem cresceu, os seus amigos do bairro e toda aquela categorização que o Bernardo colocou para nós. Então, eu diria que, nesse sentido, não temos o jovem que a sociedade merece. Temos, sim, a responsabilidade de sermos coparticipantes, copresentes e coatuantes em formar esse jovem que queremos e pensar nesse jovem que queremos. Bom, eu vou tentar... Eu vou tentar responder essas questões que foram colocadas, indicando algumas atitudes simbólicas dos próprios museus, que eu acho que eles falam mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. A primeira é um fato bastante reconhecido hoje. Acho que, nas últimas 3 décadas, vários museus abriram mão de reservas técnicas internas nos museus, abriram mão de espaços generosos que antes eram destinados às coleções, acabaram por usar recursos terceirizados para acolher as suas coleções e fazer trabalhos técnicos externamente, e cederam esses espaços para a organização de espaços destinados a programas para famílias, especificamente. Quer dizer, acho que esse desejo de entender as relações familiares, esse desejo de atuar no estreitamento das relações familiares, de propiciar a oportunidade de que as famílias possam desfrutar, possam visitar, possam tentar compreender os museus, as coleções, as histórias e a vida, a partir de um exercício conjunto. Quer dizer, antes era um espaço todo em que as crianças chegavam, eram entregues aos educadores, né, e os pais seguiam a sua visita. Os museus mudaram essa temperatura e, hoje, há um esforço muito grande, às vezes em detrimento até da guarda das coleções, que antes eram tesouros que ninguém mexia, vamos dizer assim, e, hoje, há uma cessão consciente de espaço para que os museus possam oferecer um espaço mais qualificado, com jogos, com interações, com cadernos de descobrir o mundo em conjunto, mas descobrir com seus pais, descobrir com seus irmãos. Quer dizer, essa ideia de que a família não precisa ser rompida dentro do museu, mas que ela possa trabalhar em conjunto. O outro case que eu queria dizer, e acho que é extremamente relevante, principalmente nesse assunto que você colocou da compaixão, é o trabalho fantástico que os museus estão desenvolvendo em torno da migração em todo o mundo, né? Eu acho que nós temos, principalmente nos museus que trabalham com cidades, mas isso indistintamente, museus de arte, em outros museus,
um trabalho muito grande, não só de acolhida dos imigrantes, para fazer um trabalho qualificado, mas, mais do que tudo, é tentar perceber quais são as grandes questões que podem produzir esse acolhimento. O primeiro deles, por exemplo, a língua, né? Já se percebeu que a língua, é óbvio, é um canal de compreender o lugar em que se chegou, de conseguir dialogar com o outro, de conseguir o primeiro emprego. Então, os museus têm se dedicado fortemente a fazer esse tipo de tradução. A tradução, não a tradução literal da língua, mas em abrir os caminhos da percepção da língua e abrir os caminhos de compreensão da cultura em que eles chegam e, ao mesmo tempo, tentar introduzir à sociedade como um todo a necessidade de um caminho muito grande. Foi na Conferência Mundial de Museus em Milão, uma das palestras mais lindas em que se falou, foi um bloco inteiro dedicado à questão da migração, e uma das falas mais lindas de uma querida amiga grega, ela disse o seguinte: nós estamos num momento em que nós temos que exercitar a questão da humanidade, quer dizer, nós estamos num momento de flexibilizar o nosso cotidiano, as nossas relações, e nos abrir a essa intronização do outro, que eu acho que é exatamente esse exercício da empatia. E falando agora da curadoria, que foi a pergunta diretamente dirigida, eu acho que nós estamos num momento de inflexão, né, num momento novo, mas eu não tenho dúvidas de que ele vai trazer uma riqueza enorme para os museus e aos processos curatoriais também. Porque quando eu fico pensando que o curador hoje, na hora de estabelecer uma nova exposição, ele vai ter que conversar muito mais com o educador, ele vai ter que dialogar com a administração, ele vai ter que dialogar com o advogado do museu, né? Ou seja, quer dizer, aquela função curatorial que é tão essencial, que é tão importante, mas que não pode ser né? Quer dizer, não pode ser único, ele não pode ser único. Então, eu acho que esse diálogo natural que vai acontecer, de querer ouvir os pesquisadores, de querer entender a sociedade de uma forma mais ampla, pode ser extremamente benéfico. Eu não vejo possibilidade de não ser benéfico. E, por outro lado, eu acho que tem também o nosso papel social, que é o papel de encorajar os curadores, encorajar as administrações dos museus, os educadores, a, nesse momento, não desanimar, quer dizer, não abrir mão, não deixar de lutar. Nós estamos num momento de enfrentamento e a instituição tem que responder à altura desse desafio. Tempo, a gente já vai inclusive iniciar a próxima mesa. E, então eu gostaria muito de agradecer Bernardo Toro, Ana Maria e Maria Inês, enfim, por esse início de manhã aqui pela nossa mostra. Eu só queria dizer para vocês que eu trouxe um vídeo muito curto, que acabamos não passando, porque o horário hoje estava complexo, mas eu acho que, como diz a Ana, é um vídeo que fala do amor e como os museus podem propor, a partir das suas coleções, a discussão da compaixão, do amor, de outras relações. Então, se houver em algum momento do seminário que possa passar no intervalo, para quem estiver interessado, pode ser interessante. Maria Inês, a gente vai, se você autorizar, a gente pode colocar esse vídeo no nosso Facebook também e divulgar. E no intervalo, antes do almoço, também, de quem chegar vai ser... Déjame decir una palabra para respecto a los museos. Mire, los desafíos más grandes de América Latina en los próximos 30 años son la migración, el cambio climático y el cuidado de la diversidad biológica. El mundo se va a venir para acá, América Latina, porque tenemos 22 millones y solo 600 millones de habitantes en 22 millones de kilómetros. Somos altos frente a la subida del mar. Todo es habitable,
todo es cultivable y somos el 20% de la reserva de agua dulce no contaminada del mundo. ¿A dónde creen ustedes que va a ir la gente? ¿Tenemos que estar listos para eso o vamos a armar una barbarie impensable? Solo agregando el dato de que en China se abrió más de 1000 McDonald's en un mes. ¿De dónde viene la carne? Mas na China estão fazendo museu para cada 250 mil pessoas. É o que me anima um pouco.